Não é novidade para ninguém que o aumento da inflação e dos juros tem pesado negativamente para o segmento varejista. Esse cenário é ainda mais difícil para quem vende bens não essenciais, como é o caso da Mobile, que atua com o comércio de móveis e itens de decoração. Em entrevista exclusiva ao Invest News, Vitor Noda, que é fundador e CEO da empresa, falou sobre o balanço divulgado na última semana. Com mais um trimestre de prejuízo, a Mobile registrou números considerados desanimadores por analistas que cobrem a companhia. Embora o cenário seja de desafios, Vitor disse que o foco de 2022 foi a preservação de caixa. Ele contou que a empresa tem hoje um patamar confortável para passar por períodos de ressacas. Confira a entrevista completa a partir de agora. Queria que vocês comentassem, acho que para a gente começar até falando sobre esse tema do balanço, né, o prejuízo que vocês tiveram, mais ou menos em linha, né, foi mais ou menos aí parecido com o quarto trimestre de 2021, e eu queria entender quais foram os principais desafios que vocês tiveram em 2022, que vocês acreditam que de fato impactaram aí nos números da empresa. Boa, claro. Bom, primeiro é um prazer estar aqui participando com vocês e obrigado por convidar a gente. Em relação a 2022, acho que o maior desafio de longe ele foi venda, né, a demanda do mercado. A gente vê desde o período pós-pandemia, né, ou até voltando um pouco, na pandemia a gente teve um boom de vendas, tanto por uma aceleração da demanda do online, como também uma aceleração na demanda para o nosso setor de móveis e decoração. Né? Muita gente passando mais tempo em casa, dedicando parte do orçamento para isso. E aí, quando passa esse período, a gente já começa a enxergar um vale na demanda que foi amplificado com o aumento da taxa de juros. Né? E aí, com a taxa de juros no patamar que está e as famílias endividadas, produtos como móveis que são de ticket alto e discricionário, eles são os primeiros a sofrer. Né? E isso aconteceu, então, com o mercado como um todo, e aí a gente começa a ver a demanda cair. A gente já começou a enxergar isso no final de 2021. Então, o foco de 2022 foi preservação de caixa. Né? A gente já sabia que crescimento, faturamento seria um desafio, e ele se mostrou, de fato, um desafio. E aí a gente fez várias iniciativas ao longo do ano de, redução de custo, 2, aumento das nossas margens, e 3, principalmente, a melhoria do nosso ciclo de conversão de caixa, que permitia com que a gente evitasse queima de caixa ao longo do ano e mantivesse a nossa posição de liquidez atual num patamar confortável para a gente passar por esse período de ressaca de vendas que a gente está vendo que vai enfrentar ainda por um tempo. Não sei se o Vitor tem algum... Você quer fazer mais algum complemento, Vitor? Não, acho que o Vitor Noda falou muito bem. A gente teve um ano bem desafiador em questão de demanda para a empresa. Então, muito das nossas iniciativas aqui foram totalmente voltadas para a caixa e rentabilidade do negócio. E foi bem... E o que a gente agora divulgou recentemente, agora em Q4, foi bem em linha com o que a gente já estava passando para o mercado em questão de mensagem, expectativas. E Q4 certamente foi uma consolidação de tudo que a gente foi executando ao longo do ano. Legal. E aí, completando, então, desculpa te interromper, mas nessa linha, o que a gente viu em Q4 foi nosso recorde histórico de margem bruta, na verdade, de todas as nossas composições de margem, né? A gente fechou a margem bruta em 42,3%. Foi a maior margem da história da Mobile. Né? A mesma coisa para a nossa margem de contribuição 2 e margem de contribuição 3. A gente conseguiu, dentro das iniciativas de redução de custo, chegar no patamar de custos fixos, né, sem ser pessoas, no mesmo patamar de 2020. Né? Então, uma redução drástica aqui. Então, a gente fala, o lucro, o prejuízo, ele foi no mesmo patamar de 21, mas faturando menos, com um mercado muito pior, só que uma diferença gigantesca. Né? No último trimestre de 2021, a gente teve uma queima lá dos seus 20 a 30 milhões de reais de caixa. Nesse trimestre de 2022, a gente fez 10 milhões de caixa positivo, né, de liquidez. Então, isso mostra como a saúde financeira da Mobile mudou drasticamente, apesar de o lucro ter ficado no mesmo patamar. Legal. E você comentou sobre essa questão da liquidez. Se você puder explicar um pouquinho melhor como é que foram essas estratégias que vocês colocaram em prática, né, para conseguir aí melhorar o caixa.
de um ano para o outro? Eu diria que são 4 frentes bastante relevantes aqui para essa melhoria do ciclo de conversão de caixa. Primeiro, acelerar a forma como que a gente consegue receber o dinheiro das vendas, né? E a principal iniciativa aqui, ela aconteceu já no finalzinho de 2021, que foi a implementação do pagamento por Pix, tanto no webshop quanto nas lojas. Hoje, esse pagamento por Pix ele já está ali na casa dos seus 30% da venda como um todo. E se a gente pega a nossa venda à vista, é quase 50% da venda total da Mobile, com os incentivos que a gente dá, e isso fez com que a gente reduzisse aquele parcelamento do cartão de crédito em várias vezes para muito recebimento no Pix. Isso ajudou muito a gente a receber o dinheiro mais rápido. A segunda iniciativa foi em redução de estoque, né? Os estoques no final de 2021, eles estavam muito inchados. E por que eles ficaram inchados? Porque a gente estava comprando o produto ainda na alta da venda, e de repente a venda começou a cair com o mercado e a gente recebeu mercadoria, né? E aí, ao longo de 2022, a gente conseguiu ajustar o nível de estoque para o nível que a gente considera ideal, e isso também liberou muito caixa para a gente. A terceira iniciativa foi junto aos nossos fornecedores, de negociações de aumento de prazo de pagamento, tanto com o fornecedor nacional, quanto fornecedor de matéria-prima, quanto fornecedores de fora, da China, e com todos eles a gente conseguiu ganhos significativos no prazo médio de pagamento. Então, quando a gente combina essas 3 coisas, o ciclo de conversão de caixa, né, o tempo em que a gente leva entre a venda e receber o produto, e o quanto a gente precisa guardar de caixa parado em estoque ou para pagar fornecedores, isso reduziu de 150 dias no final de 2021 para 11 dias no final de 2022. Então, foi um impacto muito relevante. E a quarta iniciativa foi de redução de CAPEX, de investimentos, né? Tanto em abertura de lojas, então a gente já começou a desacelerar isso desde o segundo trimestre de 2022, e aí no terceiro e quarto trimestres a gente abriu uma única loja, isso reduz muito o investimento que a gente precisa fazer na abertura de lojas, e também investimento em tecnologia. Então, o gasto que a gente investe com o pessoal de tecnologia, desenvolvimento de novos projetos, a gente também teve uma redução para focar naquilo que é, de fato, primordial. Tá? Então, com essas 4 iniciativas, a gente conseguiu fazer essa virada de queima de caixa para geração de caixa no último trimestre. E falando um pouquinho, até entrando especificamente você comentou bastante aí da redução de estoque, lojas físicas, né? O GMV de vendas lá, que é aquele volume, né, de mercadorias, ele foi bem diferente para o marketplace, né, em termos de crescimento aí, de avanço, diferente para o marketplace e para as lojas, né, físicas. Pelo que eu pude entender, as lojas físicas se saíram melhor, assim, não sei se é o panorama aí correto dizer dessa forma, mas eu queria entender por que, né, que os desempenhos foram diferentes nesse período e o que precisa, né, para avançar nesse sentido agora, principalmente o marketplace de vocês. Então, quando a gente olha aqui para os nossos canais, a gente tem 3 principais canais. Tem o que a gente chama de webshop, que é o nosso site, né, o site da Mobile. Tem o que a gente chama de marketplaces, que é nós vendendo dentro da Magalu, do Mercado Livre, dos outros marketplaces. E tem as lojas físicas, né? Cada um teve um desempenho diferente por diferentes motivos. Então, as lojas, elas vêm crescendo bastante porque a gente veio acumulando aberturas de novas lojas, tanto ao longo de 2021 quanto ao longo de 2022. E aí, a cada nova loja que a gente abria, isso vai aumentando a nossa base de faturamento do mundo físico, e ela vem trazendo bastante crescimento com isso. Tá? Em relação ao webshop, a gente já, no primeiro trimestre de 2022, fez um movimento de desacelerar o investimento em marketing no webshop, porque ele vinha num patamar muito alto, e aí quando o mercado começou a virar e a demanda do mercado cair, o custo de aquisição ficou alto naquele patamar de investimento. Então, a gente ajustou o investimento para que o custo de aquisição do cliente voltasse a ficar num patamar que a gente considera saudável. E isso teve uma queda de venda, só que quando a gente olha essa queda de venda, ela aconteceu concentrada no começo do ano, mas ao longo do ano a gente já foi crescendo. Então, se a gente pegar a média do ano, o nosso webshop ele ficou 30% abaixo de 2021. Só que quando a gente olha só o quarto trimestre, ele ficou 5% abaixo. Ou seja, a gente já,
botou num patamar mais saudável e passou a crescer a partir desse patamar saudável. Já os marketplaces, eles fizeram um movimento diferente. Eles começaram a ser acelerados o ano e continuaram acelerados até o segundo semestre. Só no segundo semestre que eles começaram a fazer o movimento que nós fizemos já lá no começo do ano, que é reduzir investimento de marketing lá do lado deles, reduzir os subsídios de desconto para os clientes, porque eles estavam buscando rentabilidade do lado deles, e aí, óbvio, isso impacta a venda, e aí a nossa venda dentro desse canal, ela começou a cair mais no final do ano por causa desse movimento dos marketplaces. Então, é uma combinação aqui de diferentes fatores que explicam a performance de cada canal. E até falando um pouquinho sobre as dificuldades, né, enfrentadas aí pelo varejo como um todo, né? Essa questão da taxa de juros, né, da Selic vem sendo muito falada. Enfim, muita gente do varejo vem criticando, né? Esses dias mesmo participei de um evento que a Luísa Trajano falou muito sobre essa questão, que o juro tem que ser reduzido. Eu queria saber, assim, qual que é a visão de vocês, se vocês acham que é um fator muito preponderante, muito importante aí para melhorar, enfim, o negócio para vocês, enfim, como é que vocês avaliam aí o cenário, né, de juros para a empresa? Sim, como comentei antes, a taxa de juros hoje acho que é o maior vilão em relação ao consumo no Brasil, né? E na nossa categoria ele é especialmente impactante, porque como eu falei, a nossa categoria ela é de tickets altos, né? Putz, um sofá custa lá seus R$1.500, R$2.000, guarda-roupa também, o cliente, principalmente o cliente da classe média baixa, que é o nosso público-alvo e é o grosso do consumidor da internet, ele depende muito de crédito para isso. E com a taxa de juros do jeito que está, eles começam a consumir todo o orçamento dele, que ele tem, o orçamento familiar, para pagar as dívidas que ele já formou no passado. E aí, coisas que não são o essencial, né? Então, putz, se você tirar comida aqui dessa história, transporte, putz, ele está segurando a mão mesmo, né? E no caso de imóveis é mais ainda, né? Então, a gente entende que isso tem um impacto enorme na demanda do mercado, no crescimento. Eu acho que, para a gente, a boa notícia é que a gente está muito bem posicionado em relação ao caixa, né? A gente não tem dívida, então a gente vê muita empresa de varejo estando completamente enforcada agora por causa das dívidas e do crescimento da taxa de juros. Então, a empresa está sofrendo dos dois lados, né? A demanda mais baixa e o custo dela de operação muito mais alto. A gente, pelo menos, está sendo impactado só pela demanda e está saudável o suficiente para esperar essa taxa de juros baixar. Mas até que ela baixe, o mercado ele vai continuar ruim, sem dúvida. E eu queria também entender assim um pouquinho até no próprio balanço, vocês citam aqui uma frase, né? Vocês falam que o sucesso do nosso modelo de negócio é o resultado do nosso foco na omnicanalidade e na experiência de compra de nossos clientes. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor aí o que vocês pretendem colocar de novo, né? Principalmente nessa questão do omnichannel. Enfim, se tem alguma novidade que vocês podem aí compartilhar. Sim, eu acho que sim, ó. Em relação à omnicanalidade, hoje ela é muito completa, né? A gente já tem, basicamente, a nossa venda é dividida em 1/3 das vendas é o nosso webshop, 1/3 os marketplaces, 1/3 as lojas. A gente vê hoje 80% dos clientes que vão na nossa loja, eles relatam que pesquisaram os produtos no website. 50% do que a gente vende na loja não está nem exposto lá na loja. O cliente vai lá e ele usa a nossa plataforma digital dentro da loja para comprar um produto para ser entregue na casa dele. A gente já tem o que a gente chama de clique e retira. Então, o cliente pode comprar da casa dele no site e retirar na loja. A gente tem o envio a partir da loja, né? Então, o produto que tem estoque na loja, a gente pode entregar, fazer entrega expressa dentro do mesmo dia ou no dia seguinte para a casa do cliente. Então, tudo isso já funciona, né? Por ser uma empresa nativa digital, a gente já nasceu com isso dentro do core. O maior foco nosso agora, e a grande novidade que a gente tem, é uma ampliação da oferta de crédito para o nosso cliente. Então, a gente lançou recentemente o cartão próprio, né, o cartão Private Label da Mobile nas lojas físicas. Isso vem crescendo. Hoje ele já está na casa dos 6% a 7% das vendas das lojas sendo através desse cartão. E a nossa ideia é acelerar isso. E ele tem tido resultados super promissores. E também dentro do webshop a gente hoje já oferece uma solução de crédito e a gente está trabalhando para fazer essa solução ainda melhor. E aí muito mais na questão de experiência de compra, ela ser mais
simples, mais rápida, para trazer essa alternativa para o nosso consumidor à maior dor dele, que é a questão do endividamento e dos juros. E até falando um pouquinho sobre essa questão voltando para o lado do investidor agora, né? Tem muito investidor fugindo um pouco das ações do varejo, de uma forma geral, com esse receio, né, de como é que vai ficar a Selic, arcabouço fiscal aí agora, né, finalmente divulgado. Queria entender assim, como é que vocês falam, né, para os investidores aí que estão na dúvida, porque o papel de vocês, por exemplo, da Mobile caiu bastante desde o IPO, né? Ontem acabou tendo uma queda por conta da divulgação do balanço. O que vocês passam, né? Que mensagem que vocês costumam aí passar para os investidores que têm dúvidas, né? Principalmente aquele que já tem a ação de vocês, né? No caso, em carteira. Assim, com os nossos investidores principais, a gente está muito alinhado, né, em relação à estratégia, né? E a estratégia, ela é de preservação de caixa, esperando o momento em que o mercado retoma para a gente voltar a acelerar o crescimento. E ainda mais agora, numa situação em que a gente está com o ciclo de conversão de caixa baixo, e ele tende a melhorar ainda mais, isso quer dizer que quanto mais a gente crescer, mais caixa a gente vai fazer, né? A gente não vai precisar de caixa para crescer, ao contrário, a gente vai fazer caixa. E aí, com isso, a gente consegue usar esse caixa do crescimento para alimentar o próprio crescimento e acelerar bastante. Tá? Então, a nossa visão hoje e a estratégia que a gente tem passado para o mercado o foco é total em rentabilidade, total na questão da preservação do caixa, desse ciclo de conversão, para garantir que nós seremos os sobreviventes no fim da tempestade que saem mais forte dessa. Tá? E nesse meio tempo, o trabalho forte em melhoria das margens, né, como a gente vem fazendo, como eu comentei, margem bruta, os nossos custos logísticos, os nossos custos de marketing, todos melhorando, e melhoria da experiência de compra do cliente, seja com omnicanalidade, seja com meios de pagamento, seja com entregas mais rápidas, que a gente tem feito isso também, cada vez mais entregando mais rápido. Então, passos de tartaruga nas iniciativas, né? Mas garantindo que é sempre focado em ganho de eficiência, até que a gente possa voltar a pisar no acelerador aqui quando o mercado permitir. E essa questão de, você falou até de pisar no acelerador, né, de futuro, aí o que vocês pretendem fazer, essa notícia em relação à Tokstok, que vocês não confirmaram, né, vocês falaram de conversas, mas não confirmaram qualquer fusão, enfim, venda aí nesse processo. Mas vocês estudam alguma fusão, alguma aquisição com outras empresas do setor? Tipo, está no radar, né, da Mobile isso em algum momento? Sim, está no radar. A gente sempre foi muito aberto a isso, desde antes do IPO. Tá? E do IPO para cá, a gente já conversou com todos os players, a gente tem conversas sempre abertas. Até porque, estrategicamente, para a Mobile, a gente entende que vários desses players teriam muitas sinergias com a gente. Né? Sejam os players verticais, como uma Tokstok, sejam os marketplaces. Né? Cada um por motivos diferentes, teriam muita sinergia estratégica para a gente. Então, a gente vê com bons olhos, tem conversado no mercado, agora, óbvio, daí até ter alguma coisa concreta, putz, é muito distante, né? Precisa muita coisa se alinhar em relação à visão dos acionistas, em relação ao momento de cada empresa, em relação ao valor percebido. Então, acho que quando as coisas se alinharem, tem possibilidade de sair coisa nesse sentido, mas até lá, o foco está 100% na nossa operação. Queria que você falasse um pouquinho do foco para 2023. Eu sei que você já falou algumas coisas, enfim, mas se você puder, enfim, falar para a gente, colocar e pontuar, né, os principais fatores aí que vocês querem focar de fato para 2023. Então, primeiro, a gente vai continuar com foco em caixa. Então, continuar buscando essa maior eficiência, tanto nos prazos de recebimento, pagamento e estoque. Segunda coisa, bastante foco no ganho de eficiência das margens. Então, a gente já vem, nesse começo de ano, mostrando um ganho grande em relação ao custo de marketing. Então, a gente já conseguiu reduzir isso bastante. O custo logístico continua caindo também. E os custos fixos começaram a demonstrar mais oportunidades de redução também. Então, bastante foco nessa rentabilidade da Mobile ao longo de 2023. E o terceiro desafio, que eu acho que esse é o que a gente tem menos controle aqui,
mas que tem muita coisa sendo feita, é retomar o crescimento, né? Sem acelerar investimento em marketing, perdendo eficiência, mas ganhando com taxas de conversão no site, ganhando com uma oferta de produtos melhores, com oferta de meios de pagamento, com crédito, e com isso retomar o crescimento e sair dessa curva que foi do ano passado de queda para uma curva positiva. Tá? Vitor, assim, em meio a esse cenário ainda muito incerto, né, econômico, digamos, e até pensando, como você falou, né, que o público de vocês é aquela pessoa ali que tem dívidas de repente, que está com orçamento apertado, né, porque a alimentação, por exemplo, consome muito, né, o orçamento dessas pessoas. Nesse sentido, assim, você acha, qual que vai ser o desafio para 2023? Você acha que vai ser um pouco melhor, mesmo a gente ainda estando, né, nesse cenário econômico aí um pouco difícil? Do ponto de vista do consumidor final, ali na ponta mesmo, comprando, né? Como é que você acha que vai ser esse ano? Sendo bem sincero, eu acho que hoje não tem nenhuma indicação de que o mercado vai ser melhor, né? Eu acho que ele segue na mesma toada, né? Os juros, a gente vê, o Copom mantendo juros altos, a gente vê a inflação nos mesmos patamares do ano passado, e assim, eu não vejo grandes mudanças aqui de demanda até que a gente comece a ver sinalização dos juros cair, tá? Então, eu acho que 2023 vai ser um pouco desse mais do mesmo em relação a 2022, acho que com a diferença de que muitas empresas varejistas que estão endividadas, elas vão começar a sofrer mais. Eu acho que a gente vai já tem começado a ver muita notícia, né, da bomba estourando esse ano aqui. Então, acho que isso é um pouco de tendência acontecendo também. Muitas empresas em recuperação, né, enfim, infelizmente, recuperação judicial. Eu não sei se tem mais alguma coisa, às vezes, que eu não tenha perguntado, algum ponto interessante que vocês queiram trazer aqui para o vídeo também, para a nossa conversa, fiquem à vontade. Não, acho que do nosso lado é isso. Acho que a única coisa que a gente comentou recentemente no nosso call para mercado é sobre as nossas iniciativas de private label de produto, né, dos produtos de marca própria. Essas têm sido a grande notícia positiva dentro da empresa aqui. A gente vê o nosso colchão enrolado, que chama Good, com sucesso absoluto, né? No último ano ele triplicou de faturamento, crescendo em margem. A gente tem uma marca própria chamada Keva, que são produtos de mais alto padrão e qualidade e design próprio, também crescendo. E a gente tem as cadeiras gamer, né? Aquelas cadeiras de escritório focadas em gamer, chamada Lex, que também estão crescendo muito e com margens muito acima da nossa média. Então, são 3 iniciativas que a gente tende a acelerar o nosso investimento, porque elas estão dando bastante resultado para a gente. Tá? Acho que é isso. Só agradecer você pelo convite aqui e quem sabe a gente não faz de novo no futuro. Com certeza, imagina. Quando vocês tiverem qualquer novidade aí, por favor, eu sei que empresa aberta não pode sair falando, né, qualquer coisa, divulgando qualquer coisa antes da hora, mas enfim, fiquem à vontade aí para passar as informações para a gente também. Tá bom? E aí, gostou da entrevista? Não esqueça de deixar seu like e seu comentário e até o próximo programa.